Olá pessoal, olá meus amigos, mais um trabalho, mais um vídeo aqui jogado no YouTube e que esse vídeo chegue a cada um de vocês, que seja um vídeo útil para vocês que igualmente a mim buscam o bom conhecimento, a boa informação. Como sempre, como de praxe, agradecer as visualizações, aos que dão like, aos que compartilham este material, aos inscritos e aos futuros inscritos no nosso canal. Hoje vamos falar, no caso eu vou falar a vocês na nossa revista eletrônica, nessa primeira parte, falar sobre temas bem legais, temas bem, eu diria assim, bem construtivos. E na segunda etapa, nós vamos falar em língua portuguesa e afins sobre temas também legais para quem vai fazer o Enem, para quem está na escola, está no colégio, que estuda a língua portuguesa, para você que quer escrever melhor, falar melhor, porque é um hábito constante, esse hábito da gente falar bem, da gente escrever bem o nosso idioma. Então, como eu sempre falo, vamos subir no balão do conhecimento e vamos ver o que é que o conhecimento, que a sabedoria vai trazer para nós. Hoje tem filosofia para falar a vocês, mas é uma filosofia bem legal, bem bacana. Vou falar também sobre radiodifusão no Brasil. E eu digo a vocês que continuem, que os temas são bem legais. Vamos agora vamos para o período antes de Cristo. E essa pauta de hoje, ela veio depois de... Eu gosto muito de ler, gosto muito de ver na internet vídeos, no YouTube de pessoas interessantes, de pessoas cultas, porque a gente vai aprendendo muita coisa. E a web, ela é fantástica porque ela impede que, sei lá, que a gente abra a boca e diga, não tem onde eu encontrar tal informação, tal conhecimento, tal notícia. Gente, a internet tem tudo de bom quando você quer se informar, como tudo de mal também, se você quer. E eu já faz muito tempo que eu venho observando algumas pessoas que têm canais na internet falando sobre aspectos da filosofia dentro das relações humanas e também dentro dos processos pelos quais nós passamos desde que nós nascemos, desde que nós rumamos para este planeta chamado Terra. E essas correntes filosóficas que eu vou falar aqui, elas ajudam, não é? Dependendo do ponto de vista, dependendo da base, eu acho até de caráter que cada um tem, para que não torne tão traumática a nossa existência neste mundo, vasto mundo. Eu vou falar aqui a vocês primeiramente sobre o estoicismo, depois sobre o epicurismo e depois sobre o hedonismo, já adiantando para vocês que nós vivemos dentro de uma sociedade totalmente hedonista. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o chamado estoicismo. Cada um se identifica, não é, com a corrente filosófica que sente prazer, que se identifica, logicamente. O estoicismo, meus amigos, ele vem de lá da época de antes de Cristo. Segundo alguns historiadores, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E teve como seu maior divulgador o Zenão, exatamente. Não é o Zenão, é Zenão. Zenão foi a mente, né, o crânio, que trouxe essa ideia, esse princípio filosófico para o nosso planeta. E o nome estoicismo vem justamente de um local chamado Estoa, que era um pórtico, né, onde ele e seus adeptos se reuniam, e lá eles tinham essas ideias boas para quem gosta e não tão boas para quem não curte esse tipo de pensamento ou esse tipo de relação para com as chamadas adversidades da vida. E o estoicismo, ele versa muito pela questão
de que tudo vem do universo, que tudo é uma vontade do cosmos, ou uma vontade de Deus, digamos assim, e que o ser humano ele tem que ter uma resiliência, ele tem que deixar que as coisas fluam. É o popular, deixa correr, deixa acontecer. É como se tudo já estivesse pré-estabelecido nas nossas vidas. Tanto no sentido das relações, tanto no sentido das conquistas, tanto no sentido da sobrevivência. Isso para algumas pessoas pode significar algo muito punk, não é? Deixa muito os seres humanos numa posição muito passiva diante de um mundo desse que a gente vive, com tanta coisa acontecendo, e muitas delas acontecem dentro de uma violência muito grande, até imensurável, mas que o estoicismo ele vem, não é? Ele vem com esse viés, ele vem com esse antídoto a essa coisa tão violenta e tão minuto a minuto que o mundo nos oferece, tanto o mundo ocidental quanto o mundo oriental, né? Tanto para quem vive na grande metrópole como quem vive lá isolado dentro da mata, muitas vezes selvagem, mas que todos precisam, não é, segundo o estoicismo, dessa visão de vida. Então, o estoicismo é baseado nessa crença de Zenão, ele atua exatamente nesse, é como se fosse um antídoto do vício para a virtude, uma oposição, digamos assim, até uma antítese dos desejos com relação aos sentimentos. E se a gente for olhar direitinho, sem nenhum viés religioso, o vício é o contrário da virtude, né? A virtude ela gera paz. O vício ele enlouquece, seja o vício que for, né? Eu não quero falar aqui sobre vício que não interessa, mas o vício ele perturba, né? Ele perturba muito a mente de quem o tem, seja ele qual for, né? O desejo também, né? Há uma diferença até entre desejo, o que é desejo, e o que é necessidade. Por exemplo, você está cheio de contas para pagar, você tem que pagar. Mas você tem um desejo de viajar, passar, sei lá, 7 dias numa praia distante, ficar num hotel, no resort. E exatamente esse preço que você pagaria seria o preço das suas contas e você ficar de bem, né, com a quem você deve. Então, o desejo, ele é como uma paixão, eu vejo também dessa maneira, é como uma paixão, é avassalador, né? E a questão da necessidade, ela é análise, não é? Ela é razão. Então, eu achei bem interessante essa questão do estoicismo, porque ela bota você muito de frente, é como se fosse um espelho, e bota você muito dentro da razão. E o estoicismo, ele se dividiu, né, em 3 fases, como a primeira delas foi a fase do Zenão, que ele escreveu cerca de 20 livros, e o principal deles foi um livro chamado República, que defendia exatamente os princípios igualitários, né? Igualdade, fraternidade, né? Aquela coisa toda que a gente já viu na época da Revolução Francesa, que eu acho que veio muito também dessa questão do estoicismo. E ele foi sucedido por Cleantes de Assos, que defendia exatamente o materialismo, afirmando inclusive que a alma é matéria. Então, era um contrassenso à visão de Zenão. Então, veio um outro nome dessa época, que foi o Crisipo, e que ficou conhecido como um grande lógico, que ele combatia exatamente as falácias. Hoje nós temos muitas falácias, e com a facilidade, né, da internet, através da facilidade da comunicação, nós vemos muitas falácias, e não só falácias dentro do movimento político, mas também das próprias relações, até as micro-relações, né? Como nós temos, às vezes com um vizinho, às vezes com um colega de trabalho, às vezes com um familiar, que joga muita falácia, né? E as falácias, muitas vezes, elas não são cumpridas. Temos na segunda fase, uma fase marcada pela entrada do estoicismo na Roma dos Césares, né? O palco do orgulho, da vaidade, em 155 a.C., com Diógenes da Babilônia
e Panécio de Rhodes. Houve também a importância, ou deram muita importância a um certo período na segunda fase do estoicismo, às obras de ninguém mais, ninguém menos que o filósofo Platão. Uma figura bem interessante aí foi Sêneca. Eu já li sobre Sêneca, né? Há alguns anos, as pessoas mandavam para mim mensagem e essas mensagens eram assinadas exatamente por Sêneca. E Sêneca foi um grande nome, foi o principal pensador dessa fase, né, que foi a da segunda para a terceira fase do estoicismo, e ele escreveu livros relevantes, escreveu tragédias como Medeia e As Troianas, e ele foi também um senador notável pela sua oratória e também por carregar também em si toda essa ética que eu chamo ética filosófica, de não ir no burburinho, digamos assim, da perturbação, do dente por dente, olho por olho, dente por dente, que a sociedade, não só atual, mas a antiga e vice-versa, alimentam tanto. Depois nós temos uma figura bem interessante chamada Epícteto, ou Epíceteto. Me desculpem. Eu achei interessante a história dele, porque aí foi um ser realmente estoico, porque ele foi um filósofo, né, de mais ou menos 55 depois de Cristo, foi depois de Cristo, alguns viveram realmente depois de Cristo, e ele foi um escravo e ele ganhou liberdade. Vocês não imaginam por quê? Por resistir apaticamente a uma crueldade feita por ele, pelos, digamos assim, seu senhor, que quebrou a sua perna. E ele se manteve lá no estoicismo, apático diante da situação, não se defendeu, não agiu de maneira violenta. Então, meus amigos, foi algo que me deixou assim realmente impressionado. E os materiais dele servem de, digamos assim, de livro de bolso para quem quer enfrentar as dificuldades da vida. Temos também, dentro desse aspecto, a questão do epicurismo. Tem Marco Aurélio, mas eu quero falar sobre o imperador Marco Aurélio depois. Eu quero falar logo sobre o epicurismo. O epicurismo é uma doutrina filosófica criada pelo filósofo Epicuro, que ele era o profeta do prazer e da amizade, né? Então, dentro do epicurismo existia o quê? O hedonismo. Que o hedonismo, ele é, digamos assim, imediatista, né? Ele quer o aqui e o agora. Foi o que eu detectei nesse estudo, né, nessa pauta para passar para vocês na nossa revista eletrônica. Então, o hedonismo, ele busca o prazer pelo prazer, ele vai em busca do sensorial, né? O estoicismo, ele é muito razão, como eu digo. O hedonismo é a emoção, e hoje a gente vive uma sociedade altamente hedonista. É impressionante como há uma valorização, a um culto, né, ao corpo, ao ter, o ser cada vez mais renegado, mas a questão das redes sociais, que são maravilhosas, mas as pessoas botam nas redes sociais vidas que elas não têm, um corpo que elas não têm, um corpo que elas lutam, que ficam aquela coisa que eu disse, que pegam as necessidades e jogam lá no fundo do poço, mas tem que satisfazer a questão do desejo. Eu não falo só do desejo carnal, é do desejo sob as mais variadas vertentes. Então, vivemos hoje uma sociedade altamente hedonista. E com essa facilidade que a gente tem nos veículos de informação, a facilidade que a internet traz, então cada vez mais as pessoas se deixam levar pelo hedonismo, né? O pai do hedonismo, chamado Aristipo de Cirene, ele falava muito sobre a importância do prazer para o corpo e também para a satisfação das suas necessidades. Então a gente vê o hedonismo aqui na pós-modernidade, que é esse período que a gente vive,
e são realmente coisas assim inimagináveis que o ser humano faz por causa das suas práticas hedonistas. Então, eu realmente, meus amigos, quando eu fui fazer essa pauta, eu dei um mergulho dentro de mim e vi quanto, não é, essas correntes filosóficas são interessantes e quanto esses problemas são tão cruciais para a sociedade, e vocês vejam que datam de antes de Cristo. Né? Há muitos nomes aqui de filósofos que eram a favor do estoicismo, contra do hedonismo, do epicurismo, mas não tem esse interesse todo a gente passar aqui, é mais a questão da ideia, para que não fique um vídeo tão cansativo e que vocês fiquem com essa ideia na cabeça, para que nas conversas que vocês têm, quando se falar sobre estoicismo, epicurismo, hedonismo, todo mundo saiba do que se trata. Aí eu quero falar aqui sobre um nome que eu admiro, desde a época da pandemia, a gente tudo preso dentro de casa, então a gente só tinha mesmo que ler, não é? E ver a internet, para a gente não ver a TV, que a TV era uma funerária, né, avulsa para todo mundo. Então a gente tinha que ver coisas para a gente não surtar. E eu segui um terapeuta muito bacana aqui do Rio Grande do Norte, e ele falava muito sobre Marco Aurélio. Marco Aurélio, o imperador, né, o grande imperador da Itália. Ele foi depois de Cristo, né? Não foi de antes de Cristo, foi depois de Cristo. E eu fui, né, eu já gosto de algumas coisas dele, do Marco Aurélio, e esse terapeuta, ele, nos seus vídeos, ele fala muito sobre a figura de Marco Aurélio, eu aprendi a admirar e adquirir, né, aliás, acrescentar alguns dos seus pensamentos no meu dia a dia. E Marco Aurélio, meus amigos, foi um grande imperador da dinastia dos Antoninos, né, de Roma, Itália, e ele nasceu em 121 depois de Cristo. Ele foi imperador, foi filósofo, e ele cultivava, meus amigos, por incrível que pareça, a justiça e a bondade, para vocês terem ideia. Ele pertencia, lógico, a uma família nobre, ele se chamava César Marco Antônio Antonino, e ele fazia parte de uma família de grande prestígio social e político, né, da antiga Roma, e conviveu muito com a riqueza, e ele teve acesso aos grandes nomes, né, da cultura da Grécia de então. Ele foi cônsul, casou-se com uma moça chamada Faustina, que era filha do imperador, ou seja, tudo dentro, não é, do governo, tudo dentro da política, e ele recebeu o título de império e de grande tribuno. Ele era um grande tribuno e ele era tido como ele detentor dos maiores poderes formais do Império Romano de então. Ele trabalhou muito com um homem chamado Lúcio Vero. Eles guerrearam contra sírios e eles se saíram muito vitoriosos, porque o Lúcio ele tinha um temperamento diferente do temperamento de Marco Aurélio, mas ambos se davam bem. A grande vitória deles foi contra uma invasão que aconteceu, uma invasão feita pelo povo germânico, em que eles saíram mais uma vez vencedores. Lúcio Vero morreu subitamente e Marco Aurélio foi quando ele assumiu totalmente o Império Romano Antigo. Então, ele visitou regiões como a Antioquia, a Alexandria e Atenas, não é? Em busca dos grandes sábios daquela época. O seu filho, né, passou a administrar, e o filho dele tinha um caráter totalmente diferente do caráter de Marco Antônio. Era um caráter mais sanguinolento, digamos assim. Então ele também teve que trabalhar essa questão do filho dele, tanto no administrativo como das grandes investidas contra os invasores, mas ele deixou seu grande legado para a sociedade e ele se dedicou muito ao estudo, ele se dedicou muito à reflexão, escrevendo diversos pensamentos em grego. Esses registros diários foram conhecidos como meditações. Ele pregava muito, muito a importância do domínio das nossas emoções. Ele faleceu em 180 depois de Cristo, aos 58 anos.
Então, meus amigos, bem legal, né? Esse pequeno tratado aqui que eu passei para vocês a respeito dessas escolas filosóficas e que hoje elas são muito comentadas, né? São muito comentadas essa disparidade que há entre o estoicismo e o hedonismo. Então, hoje a gente já está sabendo aqui através dos nossos vídeos, que é um trabalho tão simples, a diferença entre ambas. Agora vamos para a Radiodifusão do Brasil, que é a minha área, eu sou jornalista, então eu gosto muito eu faço tudo para não morrer essa tradição da gente falar sobre exatamente os primórdios da comunicação no Brasil. Então, desculpem a alergia, os primórdios da comunicação aqui no Brasil. E o rádio, vocês sabem que o rádio é fantástico. Eu mesmo, quando eu fiz disciplinas, né, de jornalismo, era a disciplina que eu mais gostava, era rádio. A gente pagava rádio 1, 2, 3 e 4, e rádio é muito legal. E eu vou falar a vocês sobre um programa que muita gente fecha a cara, muita gente meneia a cabeça, mas que ele é muito bom, de vez em quando até eu ouço, eu gosto, ele me traz uma memória afetiva. Se chama o programa A Voz do Brasil, que é Voz do Brasil, não é a voz, é Voz do Brasil. E eu vou falar a vocês sobre esse programa muito legal, que ele começou em julho de 1935, na época do governo de Getúlio Vargas, e ele perdura até hoje. Ele é um diário oficial, né? Ele é um diário oficial sobre todas as atitudes tomadas pelo Poder Executivo, Judiciário e Legislativo do nosso país. Ele iniciou, lógico, no ano de 1935, começou no Rio de Janeiro, que era a capital federal do nosso Brasil, que se chamava Guanabara, e em 1961 toda a produção de rádio, que era feita lá na Guanabara, passou para Brasília, que se tornou sede do governo federal, nós sabemos disso. Então, primeiro o programa chamou-se Programa Nacional, depois Hora do Brasil, e tinha veiculação obrigatória para todas as emissoras de rádio do país, e se exige até hoje. E algo muito interessante sobre o programa Voz do Brasil, meus amigos, é que ele atinge aquele que mora na metrópole, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Campinas, até aquele pessoal que mora lá escondido na Amazônia, digamos assim. Teve rádio, teve celular, teve internet, você capta as ondas das rádios, né, que transmitem a Voz do Brasil. Vale ressaltar também que em 1995 o livro, né, do Guinness, né, o Guinness Book, registrou o programa Voz do Brasil como o programa mais longevo, mais antigo da radiodifusão brasileira. Muito bonito é quando ele começa, né, o prefixo, que é o Guarani de Carlos Gomes, totalmente instrumental, e persiste até hoje. Eu acho até que eles deveriam deixar, enquanto existir a Voz do Brasil, eles deixem, porque é muito bonito o Guarani de Carlos Gomes. O programa, ele obrigatoriamente é apresentado nas redes, né, de rádio de todo mundo, não, todo o Brasil, das 19 às 20 horas. E só não é apresentado aos sábados e aos domingos, e também nos feriados. Feriado você não vai ouvir o programa Voz do Brasil. Então, é uma coisa que muita gente hoje não assiste, mas eu sou da década de 70, eu nasci no comecinho da década de 70, e eu via muita gente que não queria assistir as novelas naquela época, pegar lá o seu radinho, né, geralmente pessoas de mais idade, e ouviam a Voz do Brasil para que ficassem bem informados. Eu, de vez em quando, eu ouço, e é bem legal porque hoje é bem atual, a linguagem deles é bem atual, e eu acho que é um bom programa de rádio para a gente assistir. Então, meus amigos, está contado aqui esse conjunto de informações, passando por filosofia, falando sobre o imperador romano totalmente diferente do habitué, e terminando falando sobre radiodifusão brasileira, numa homenagem
ao programa A Voz do Brasil ou Voz do Brasil. Ficamos por aqui. Quem quiser continua para a dica de língua portuguesa e afins. E quem não quiser, aguarde, porque o próximo vídeo, esse vídeo hoje é 94, e o vídeo 95 eu vou começar com a nossa saga, falando sobre os grandes nomes da música, da música clássica e também da pintura. Estamos preparando um vídeo muito legal para vocês, falando sobre uma figura espetacular, muito diferente, chamada Vincent van Gogh. Está contado, meus amigos, muito obrigado. E agora, continuando outro assunto, vamos para a língua portuguesa e afins, onde nós damos algumas dicas bem legais para vocês sobre língua portuguesa. Hoje não é literatura, hoje não é interpretação de texto, hoje não é redação. É um cuidado que eu tenho, que eu busco ter. Eu tenho muito cuidado como eu falo, como eu escrevo, porque o jornalista ele não é professor, mas ele não é professor de português, não é formado em letras, mas ele tem, as pessoas vão cobrar muito quando o jornalista fala ou escreve mal. Então a gente às vezes vê os textos, eu vejo muita internet, leio muito, e a gente vê os textos às vezes meio problemáticos. E um dos problemas que a gente vê muito, que eu também cometo, por isso que eu bato mesmo na tecla e estou passando para vocês ajudando, é o uso dos porquês. E porquê derruba muita gente. Nós temos 4 tipos de porquês, Nós temos o porquê separado, nós temos o porquê coladinho, nós temos o porquê com acento circunflexo, e a gente vai dizer aqui, dá uma dica bem básica, bem legal para vocês e bem fácil, porque foi assim que eu aprendi e eu pego essa simplicidade e vou passar para vocês. O porquê separado e sem acento circunflexo no que, ele é utilizado geralmente para se fazer interrogações. Por exemplo, por que você faltou à aula hoje? Esse porquê ele tem que ser separado e sem um acento circunflexo. Se eu digo assim, faltei porque eu estava doente, então eu estou respondendo a pergunta que me foi feita. Então, este porquê é pegado e sem acento circunflexo. O porquê resposta sempre é pegado e sem acento circunflexo. São dicas simples para vocês. Nós temos também, ela faltou ao trabalho, não sei porquê. Eu não disse não sei o porquê, eu disse eu não sei porquê. Então esse porquê, ele é separado e se coloca um acento circunflexo no que. Agora, se eu digo, gostaria de saber o porquê dele não ter viajado. Esse porquê é pegado e com acento circunflexo. Se eu puder substituir porquê pela expressão motivo, é mais um comprovante de que você deve escrever porquê com acento circunflexo e coladinho. Então, nós temos, repetindo, porquê separado sem acento circunflexo é pergunta, porquê coladinho sem acento circunflexo é resposta, porquê quando vem lá no final da pergunta, ele deve ser separado e com acento circunflexo no que, e o porquê quando você pode substituir pela expressão motivo, ele é coladinho e tem um acento circunflexo. Quanto mais a gente se esforçar para falar bem o nosso idioma e para escrever o nosso idioma, facilitará muito nos concursos públicos, para a gente conseguir um bom emprego, uma boa colocação, E é como dizia uma professora minha, aliás, 2 professores, era um professor e uma professora. Ela dizia que as pessoas se preocupavam muito em falar inglês, mas estudavam muito inglês e pouco se preocupavam em falar bem a língua nativa, ou seja, a língua portuguesa. Meus amigos, muitíssimo obrigado a vocês que visualizam o meu trabalho, aos que dão like, aos que compartilham
e aos inscritos e aos futuros inscritos deste canal. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.